Olá, meus queridos e minhas queridas. Para quem gosta de história de fantasma, hoje o canal chega com uma maravilhosa. Por hoje misturamos um pouco de terror com história da arte. Eu espero que vocês gostem. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, garanta seu lugar em torno da fogueira, seja gentil com a gente, deixando aquele poderoso like e, sem mais, vamos para a história. O Fantasma de Van Gogh. Era uma noite fria de inverno e o Museu de Arte, com suas paredes repletas de pinturas famosas, estava quieto e sombrio. O guarda noturno, um homem de meia idade chamado Samuel, passeava pelas salas silenciosas, os passos ecoando nas vastas galerias. Como de costume, ele se perdeu em seus próprios pensamentos, enquanto observava as telas, iluminadas fracamente por luzes suaves. Entre elas, uma pintura em particular, Noite Estrelada, de Van Gogh, sempre parecia atraí-lo mais do que as outras. Durante semanas, Samuel sentiu uma estranha sensação ao passar por aquela pintura em específico. Algo que ele não conseguia explicar. Era como se algo o observasse de volta. Naquela noite, no entanto, algo estava diferente. O ar dentro do museu estava mais gelado e as sombras pareciam mais profundas. Samuel franziu a testa, sentindo uma pressão no peito que ele mesmo não conseguiu compreender. Olhou em volta, mas não havia ninguém ali. Tudo parecia tranquilo. No entanto, quando passou diante daquele quadro, ele sentiu uma presença. Samuel, o vigia do museu, sempre achou que havia algo peculiar nos quadros de Van Gogh. Mas naquela noite, definitivamente, estava diferente. Tudo estava diferente. Quando a escuridão tomou o edifício e as sombras se alongavam pelas paredes frias do museu, algo parecia prestes a acontecer. Ele caminhava pelos corredores silenciosos, sem ouvir nada além dos próprios passos, em meio ao vazio. As lâmpadas piscavam fracamente, mas ele estava acostumado com essa atmosfera melancólica. Já à tarde da noite, o único som que acompanhava Samuel era o estalar distante dessas mesmas lâmpadas, além do som abafado de sua respiração. Ao passar pela sala principal, o seu olhar caiu outra vez sobre a noite estrelada. Era uma pintura extraordinária e que ele conhecia muito bem, mas naquele instante parecia chamar por ele. Era estranho, ele sabia, mas algo o atraía ali de maneira quase irresistível. E como se a visse pela primeira vez, ele se aproximou da tela, sentindo algo estranho como nunca antes. Uma pressão silenciosa o envolvia, como se o ambiente ao redor começasse a apertá-lo, a distorcer-se. Samuel inclinou a cabeça para observar melhor os detalhes, mas assim que seus olhos se fixaram nas espirais frenéticas do céu da pintura, algo mudou. O museu estava fechado e ninguém mais deveria estar ali, e nem poderia. Mesmo assim, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro dele. Seus olhos se fixaram na pintura, como se algo estivesse prendendo-o, e cada vez ele se aproximava mais, e num movimento impulsivo, tocou a moldura dourada da tela. E no momento em que seus dedos tocaram a madeira, um grito abafado percorreu o ar. Uma voz distorcida, cheia de dor e desespero. O quadro, antes um simples reflexo de uma noite estrelada, agora parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O azul escuro da tela começou a se expandir, invadindo todo o espaço ao redor. As estrelas, que antes brilhavam com uma suavidade acolhedora, agora tremeluziam de maneira agressiva, seus brilhos se tornando círculos hipnóticos, fixos e observadores. Samuel então sentiu um calafrio subir pela espinha, mas não conseguiu desviar o olhar. Ele estava preso, como se algo invisível o mantivesse ali, forçando-o a ver o que antes era apenas uma obra de arte. À medida que ele se aproximava mais, o turbilhão de cores começou a ganhar formas. O azul das espirais girava, como um redemoinho que sugava a luz, distorcendo tudo ao seu redor. O amarelo das estrelas virou uma chama intensa, quase cegante, mas ao mesmo tempo fria, como se emanasse uma energia estranha e alienígena. O vento, que passava pelas janelas do museu, não fazia sentido algum. Não era mais apenas que uma brisa, mas algo que parecia querer entrar, atravessar o vidro e devorar tudo. Samuel sentiu a pressão em seus ouvidos, como se estivesse submerso naquela pintura. A textura espessa da tinta, que ele sempre admirara com tanto respeito, agora parecia ameaçadora.
cada pincelada parecia vibrar, saltar da tela, ganhando uma forma tridimensional. E então, as estrelas começaram a se mover. Ele tentou se afastar, mas seus pés estavam fixos ao chão. Não podia se mexer. As estrelas pareciam se aproximar, como olhos, como predadores à espreita. O céu começava a se abrir, como uma fenda entre mundos. Ele podia sentir o som das estrelas, um sussurro distante, como se falassem uma língua que ele não pudesse compreender, mas que sabia ser cheia de sofrimento e desespero. Os minutos passavam, ou seriam horas, longas horas. Samuel não sabia. A essa altura já tinha perdido a noção do tempo. Esse mesmo tempo que parecia esticar-se e comprimir-se de maneira desconcertante e incompreensível. Ele olhou para os lados, mas o museu havia desaparecido. Tudo à sua volta havia desaparecido, menos o quadro, que seguia ali. O resto do mundo, entretanto, estava se desfazendo, dissolvendo-se, como se estivesse sendo consumido pela própria tinta. Era como se ele estivesse dentro da pintura agora, ou a pintura tivesse se transformado na única realidade que existia naquele momento. As paredes do museu haviam sumido. Não havia mais corredores nem portas. Só existiam aquelas estrelas brilhando sobre ele, observando-o com a frieza impossível de ignorar. O céu girava mais rápido e Samuel sentiu a vertigem tomar conta de todo o seu corpo. O ar estava pesado, denso, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar sobre ele. Mas então, com um reflexo, ele olhou para a lua e viu que ela, com seus contornos irregulares e sua luz fantasmagórica, estava se distorcendo em algo mais. Algo horrível, uma imagem que ele não queria reconhecer. Em um grito sufocado, Samuel tentou pela última vez correr, mas as cores se esticaram, se tornaram cordas, laços invisíveis que o arrastavam para dentro da tela. O quadro agora já não era uma simples obra de arte, era uma prisão, e Samuel estava preso ali, na mesma espiral frenética, com as estrelas brilhando como olhos implacáveis. Ele percebeu com horror que não conseguiria escapar, que ele se tornara parte daquela obra que antes o fascinava. O som das corujas, o uivo do vento, tudo parecia desaparecer, deixando apenas a sensação de estar sendo consumido, engolido pela pintura. As cores, agora sem controle, giravam ao seu redor como um vórtice insano. A escuridão da noite envolvia tudo, até que, finalmente, ele se deu conta de que nada mais existia além daquele quadro e sua terrível e imutável luz. Samuel se afastou, o coração batendo descontrolado. Ele olhou para o quadro, mas a imagem já não era mais a mesma. As estrelas pareciam estar mais vívidas e se moviam lentamente, como se estivessem respirando. O guarda arregalou os olhos, mal conseguindo acreditar no que via. Foi então que a pintura começou a se distorcer, se transformando em algo cada vez mais grotesco. As cores se contorciam ainda mais que antes, como se estivessem sendo arrancadas de forma violenta. E quando ele mal podia esperar, o quadro começou a sangrar, e o cheiro de tinta fresca e ferro invadiu suas narinas. Samuel, de um choque, deu um passo para trás, e depois disso, outra vez, não pôde mais se mover. De repente, a tinta que escorria pela sala esticava-se contornando as paredes. E foi nesse momento que uma figura surgiu das sombras. Um homem de cabelos ruivos e barba desgrenhada. Seus olhos eram brilhantes, intensos, e a dor refletida em seu rosto era insuportável de se mirar. Ele parecia familiar, mas Samuel não conseguia identificar quem era este homem, pelo menos não de imediato. A figura avançou para ele lentamente, e seus passos suaves, mas cheios de um peso mortal, terminaram numa pergunta. Você pode me ver? A voz era rouca, como se estivesse carregada de séculos de sofrimento. Samuel, a essa altura, estava completamente paralisado. O homem, diante dele, sorriu tristemente. Mas não era um sorriso qualquer. Era torto, contorcido, como se estivesse preso entre a dor e a morte. Você não pode fugir de mim, Samuel, disse ele, mas não com ameaça. Antes, com um tom de tristeza tão profunda que Samuel quase sentiu seu peito apertar. Só aí, ele finalmente conseguiu entender. A figura diante dele era Vincent van Gogh,
o pintor, cuja obra ele admirava, mas cuja vida havia sido marcada por angústia e desesperança. O homem, com sua aparência desfigurada e olhos rasgados pela tortura da insanidade, estava preso àquela pintura e àquela dor. Você não pode me deixar, Samuel. Não pode me deixar sozinho. Vicente sussurrava, mais uma vez, encarando Samuel bem nos olhos. Eu sou a dor que não pode ser expressa, o desespero que não pode ser entendido. Eles me mataram em vida, e agora sou uma alma perdida. Samuel outra vez inutilmente tentou se afastar, e outra vez constatou que seus pés continuavam congelados no chão. Ele não podia mais olhar para os olhos daquele homem, que outrora havia sido uma lenda, e agora era apenas uma alma atormentada pela própria criação. Ok, eu não posso fugir de você, disse Samuel, sentindo uma sensação de impotência se apoderando dele. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a figura de Vicente deu um passo à frente e tocou sua testa. O toque foi frio como ferro, e a dor pulsava diretamente na mente de Samuel. Como se ele pudesse sentir as emoções de Van Gogh, as alucinações, os surtos e, por fim, a imensa solidão. Nesse momento, as imagens começaram a girar e a distorcer-se outra vez. Samuel viu flashes de A Noite Estrelada, o quarto de Van Gogh e, finalmente, os girassóis. Mas todas essas imagens estavam sangrando, distorcidas por um sofrimento profundo. O guarda se sentiu tonto, incapaz de suportar tudo aquilo. Até que, em um último suspiro, ele ouviu a voz do fantasma mais uma vez. Você nunca será livre. Assim como eu e todas as pessoas do mundo nunca serão. Sempre haverá sofrimento. No instante seguinte, Samuel desmaiou, caindo no chão frio do museu. Quando acordou, estava sozinho. O quadro estava devidamente em seu lugar, perfeitamente intacto, e nada parecia ter acontecido. Entretanto, desde aquela noite, Samuel nunca mais conseguiu olhar para uma pintura da mesma forma. Ele sentia que a cada olhar uma presença o observava. O espírito de Vicente Van Gogh, preso para sempre naquelas telas, e as sombras de sua própria dor, de fato, nunca o deixaram, e nem tampouco deixariam indiferente a qualquer pessoa que venha conhecer a origem e a matéria-prima para cada tela pintada por ele. Vicente Van Gogh nasceu em 1853 e morreu em 1890. Ele viveu na pobreza mais absoluta e sofreu de problemas mentais. Morreu aos 37 anos, sem reconhecimento e atormentado pelo fracasso. Entretanto, o futuro o reconheceria, ainda que de forma tardia, como um dos maiores pintores de todos os tempos. Esse conto é uma pequena homenagem a essa figura da arte, Vicente Van Gogh. Eu espero que vocês tenham gostado e, se for o caso, deixa nos comentários a sugestão de alguma figura histórica que vocês queiram ver representadas em um conto de terror. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas enfim, espero os comentários de vocês e, por gentileza, deixem um like que ajuda muito o canal e custa bem pouquinho para cada um, não é? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu vou agradecendo desde já e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e um abraço para todo mundo.